Boa noite, pessoal. O pessoal está entrando aí. O Roberto Banaco. Opa! Opa, tudo bom? Tudo bom? Que honra ter você por aqui. Bom, honra para mim. Ah, imagina, que isso. O pessoal está entrando aí, né? Fico muito feliz de ter você por aqui. E muito gratificante ter uma pessoa, né, que a gente admira, poder, com a sua grandiosidade, poder ajudar a gente dessa forma. E, e o tema que a gente vai falar é muito importante, que eu considero bastante, né? E gostaria de parabenizá-lo, né? O pessoal está entrando, mas vai ficar live gravado. Queria fazer a apresentação, né, do professor Roberto Banaco, amado Beto, e dizer que historiador doutor em ciências, né? Mas eu acho muito interessante a sua trajetória pessoal desde garoto, né? Vou revelar algumas coisas, nada que seja escondido, mas assim que seja público, que já está na internet, que o senhor já falou mesmo. Mas eu acho muito interessante assim a sua ideia, né? O seu repertório de vida, desde quando o senhor gostava de curtir chamadas, né? Eu reclamo de chamadas da infância e logo você teve a sua prima, né, de biologia Isso. e, e que depois você ficou instigado, né, para poder falar com ela, para questionar que não é senso comum, né? Eu fico Exatamente. o senso comum na psicologia. Então, eu acho muito interessante essa história, eu vejo ela direto, eu acho muito bacana. Então, assim, parabéns por estar aqui, muito obrigado de verdade, de coração. O senhor é uma referência para mim, para todos aqui em Goiânia, e, e eu acho muito legal, assim, falar sobre cultura, né, porque vai daqueles 3 níveis de seleção, que Skinner fala, e a cultura que eu acho mais importante, né, que vai do micro ao macro, né. Gostaria também de cumprimentar o Gustavo, que está acompanhando a live, que é um membro mais especial que nós temos aí, do NPC, que contribui, e é o meu braço direito, e também trabalha com LGBTQIA+, acho muito interessante ter essas pessoas que fazem esse trabalho, admiro bastante. E muito obrigado, Banato. A fala toda sua. A gente vai, de repente, debatendo alguma coisa aí, mas a fala toda sua. Muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Instituto por ter me convidado e por estar me aceitando aqui Mas, nessa data também tão importante que é o lançamento de vocês e eu estou super feliz de estar participando disto, tá? E obrigado também por quem está aqui, né, numa quinta-feira, nessa hora, assistindo, e para quem vier assistir depois, né, é sempre bom saber que o trabalho da gente é importante de alguma maneira para as pessoas, é para isso que a gente trabalha, né? Eu estudei a vida inteira, né, como você deve ter visto na minha história, eu estudei a vida inteira com dinheiro público e muito do que eu tenho de formação é devido a esse conhecimento todo, né? A maior parte da minha vida estudei em escolas públicas, excetuando, acho que a PUC, que foi um período em que eu paguei a universidade, mas o resto do tempo, inclusive a pós-graduação, estudei com dinheiro público, tive bolsa de dinheiro público e esse é meu jeito de retribuir a todas essas condições que eu tive para poder estudar e para poder produzir um tipo de conhecimento ou reproduzir na maior parte das vezes, né? E daí eu já começo falando da cultura, né? Eu acho que a grande questão aí é você ter uma cultura que está envolvida. Deixa eu voltar um pouquinho para trás. Eu acho que quando Skinner faz a proposta do estudo do comportamento humano, segundo a tese da Maria Amália Andere, né?
ele sempre esteve voltado para a análise da cultura, sempre esteve voltado para a análise do homem se comportando em grupo. Mas ele achou por bem que antes de poder entender o comportamento do homem se comportando em grupo, ele queria entender primeiro o comportamento humano. E ele começa a fazer os estudos por aí, né, partindo, como reza uma abordagem analítica das coisas, começa analisando o pequeno e depois ele expande a análise para aquilo que ele queria, que era bastante complexo, que era a análise da cultura, né? Então, acho que daí vem o primeiro ponto importante, né? O ponto importante da análise da cultura é saber que ela é formada pelos comportamentos entrelaçados de cada um dos indivíduos, ou seja, cada um de nós. Então, a cultura sou eu, é você, e são vocês que estão me assistindo, somos cada um de nós construindo uma cultura e nos comportando de alguma maneira, de uma maneira em direção a alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, mas podemos identificar e corrigir. Eu acho que o Skinner, desde muito cedo, começou a perceber isto, e desde muito cedo ele conclama, eu tenho falado disso, né, nas minhas apresentações, ele conclama os analistas do comportamento, não a análise do comportamento, que enquanto cultura também é feita de analistas do comportamento, para que todos nós nos comportemos de maneira a salvar a comunidade. A gente tem que salvar a cultura, porque desde lá de, sei lá, acho que o primeiro texto dele que fica isso muito mais claro é o Walden Chu, em que ele fala, olha, os psicólogos deveriam ser os planejadores da cultura. Eles deveriam saber criar contingências para que a cultura não adoeça, porque estamos vivendo hoje, né, sabemos, mas ele está lá falando desde quase 100 anos atrás, né, desde 45, ele está falando sobre uma cultura que está adoecendo. E se a cultura está adoecendo, ela não é uma entidade, ela é o comportamento das pessoas que estão entrelaçados de uma maneira doentia, né, de uma maneira que visa mais uma competição do que uma cooperação. Então eu começo partindo da minha história falando desta cooperação. Quando uma cultura permite que as pessoas possam estudar de uma maneira estendida para quem quiser fazer aquele tipo de serviço, né? Então estudar é um tipo de serviço, eu estou criando habilidades para poder devolver depois para os demais, né? Ela está tendo aí um sentido de funcionamento que eu acho bastante importante. Ela permite que todo mundo tenha acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de formação, e obviamente ela espera uma retribuição disto no mesmo nível, tudo bem? Com contribuição, com cooperação. E isso eu tentei fazer a minha vida inteira, né? Exatamente porque muito do que eu sei, muito do que eu conheço, muito do que eu vivo, foi custeado por esta cultura de cofre público, mantendo o meu conhecimento e depois, na pós-graduação, mantendo inclusive a minha vida profissional. Eu ganhava para estudar. Eu ganhava do governo do estado uma bolsa de estudos que era bastante boa, né, para qualquer pessoa iniciando sua carreira, né? Então, esse é o meu jeito agora de estar retribuindo aquilo tudo que eu ganhei no nível pessoal, mas que de alguma maneira, é esse o estudo do Skinner, quando ele começa a falar que as coisas dão certo quando são desse jeito, é quando a cooperação ocorre em todos os níveis, né? Então tem muita gente cooperando e não competindo, né? A competição, ela quebra a relação, ela faz com que a relação termine, né? A cooperação é que é importante para que a gente se mantenha coeso, para que se mantenha de uma maneira saudável, né? Numa sociedade, numa comunidade, ou seja em qualquer nível, desde um casal, que talvez seja a menor, né? Uma dia de pessoas, até
um país, uma cultura mundial e daí por diante. Então, eu acho que o grande lance dele, e é isso que eu acho maravilhoso, começou com ele, depois a Sigrid Glenn deu continuidade para esses estudos e na formulação de que tipo de análise que a gente poderia fazer para poder entender e incentivar ou coibir de alguma maneira, né, por meio de processo, era um tipo de relacionamento entre pessoas, e aí ela já começa a falar que aí a unidade de análise nossa deixa de ser o comportamento de uma pessoa, mas passa a ser, enquanto unidade de análise, uma prática cultural, que significa o comportamento coordenado de duas pessoas se comportando juntas, né? Um comportamento social coordenado para o qual para essa coordenação, para esse entrelaçamento entre a contingência de duas pessoas, acontece uma outra consequência, uma consequência que não aconteceria caso essa relação não tivesse acontecido, o que ela chama de produto agregado. E todo mundo se beneficia desse produto agregado, tudo bem? Todo mundo que está envolvido naquela contingência se beneficia disso, tá? Então, essa análise, esse apontamento, ele é genial, porque isso começa a mostrar, primeiro, essa ideia da cooperação ao invés da competição. Na competição, alguém ganha e alguém perde, pelo menos uma pessoa perde, né? E na cooperação, todo mundo ganha. Na cooperação, você tem as pessoas ganhando, pode não ser as mesmas coisas, pode não ser no mesmo nível, mas você sabe que todo mundo está cooperando. Você sabe que todo mundo está cooperando e todo mundo está ganhando. Está ganhando esse produto agregado, que seria uma das coisas que não aconteceria se todo mundo não coordenasse seus comportamentos exatamente daquela maneira, né? Então, isso é muito importante para a análise também do comportamento do indivíduo, né? Quando você tem uma pessoa que coopera, que ela tem como parte dos seus comportamentos a cooperação, ela é melhor aceita nos grupos do que aquela que compete, né? Ela é recebida nos grupos. E então, enquanto uma pessoa, se você for analisar uma pessoa individual, ela vai ser muito mais, vai se sentir muito mais benquista do que aquela que é competitiva. Tá? E talvez isso seja uma das coisas importantes que ela tenha aprendido. A pessoa que é competitiva, ela é muito solitária. Ela acaba vivendo uma vida muito solitária. Algumas vezes é um valor que a pessoa também desenvolve, né? Especialmente quem já teve uma vida social aversiva, né? Ou sofrida, ela vai priorizar uma vida individualista, né? Uma vida mais fechada, com poucas relações, mas ela vive uma solidão que nem sempre é boa, né? Ela tem pouco acesso a cuidado, ela tem pouco acesso a socorro, ela tem pouco acesso a uma série de coisas que uma pessoa que é bem recebida tem muito mais facilmente, né? Isso dá um sentimento de pertencimento, um sentimento de acolhimento que uma pessoa competitiva acaba não tendo. Então, se formos falar de dois mecanismos, a gente poderia falar desses dois, cooperação e competição, né? Excelente. Excelente, Banato. E, assim, gostaria de contextualizar, por exemplo, o micro e o macro dentro da cultura, né? Porque até o livro O Mito da Liberdade, de Skinner, ele determina, né? Fala que a pessoa responde de acordo com o ambiente, né? Então, é muito mais fácil, por exemplo, mudar uma cultura micro, por exemplo, trocar um prefeito de 4 anos, do que trocar uma regra de pena de morte na Indonésia, que é uma cultura que, de repente, comete crimes, né? Crimes no sentido legalizados, né? Por coisas fúteis, né?
E assim, qual a importância dessas agências controladoras sociais em relação a isso, né? Você sabe que lá no mito da liberdade, né, o nome em inglês é além da dignidade e da liberdade, né, ele começa a falar mais claramente da tecnologia do comportamento, ele vai defender mais, né, a tecnologia do comportamento. Ali também ele começa a trazer os malefícios da cultura. Ele começa a trazer, por exemplo, que a produção, quando você começa com a cultura, com a agricultura, por exemplo, né, que é o domínio da natureza. Agora eu estou desenvolvendo, a cultura começa a desenvolver uma tecnologia que é o domínio da natureza. Na hora que eu domino a natureza, e eu começo isso com a agricultura e com a cultura de animais ali próximos ao meu alimento, eu começo a evitar, ou começo a, de alguma maneira, a tornar obsoleto o forrageamento, que desenvolvia e exigia dos seres humanos, exigia força, exigia esforço físico, exigia agilidade, exigia uma série de coisas. Quando eu domino a natureza e trago ela para perto de mim e faço com que aquilo desenvolva uma grande fonte de alimentação, por meio da agricultura e por meio da cultura de gado e de coisas do gênero, eu começo a trazer alimentação farta, sem exercício físico. E aí ele começa a ter um malefício, que é a obesidade, são os problemas cardíacos, são uma série de outras coisas, né? E isso vai aumentando, e ele começa falando ali a respeito disso, e depois em 87 ele vai escrever aquele texto que todo mundo leu já e já desenvolve, que é o que há de errado na cultura contemporânea no Ocidente, né? Em que ele leva ao extremo, e aí ele já tinha tido tempo, né, de vivenciar o extremo da cultura e da tecnologia, que é e, e que ainda bem que nós tivemos isso, que é o fato de você conseguir reforçadores com o mínimo esforço, né? Você consegue ter reforçadores apertando botões. Então hoje você pode se alimentar apertando botões e chega a comida na sua casa, ela vem na porta da sua casa, né? Você não precisou plantar, você não precisou cuidar de uma plantação, você não precisou colher, você não precisou criar animais, você não precisou cuidar deles, você não precisou matá-los, você não precisou preparar a alimentação, não precisou ter tempero, não precisou nada. Você apertou um botão ou uma série de botões, falou, olha, entrega tal coisa na minha casa, pronto, chega. Então, com um esforço muito pequeno, eu tenho todos os reforçadores naturais dos quais eu preciso. E isso é um convite a uma sensação que perdura por todo mundo, uma sensação de ócio, uma sensação de ter tudo e não gostar de nada, né? Que é um dos grandes males da cultura contemporânea. As pessoas têm tudo, não gostam de nada. Porém, se você amplia isto agora, a partir do Skinner, começa a estudar as coisas da Sigrid Glenn, e você começa a olhar outros elementos do mundo, tá? Do mundo de uma maneira geral. O que você tem? 8 bilhões de pessoas na Terra. Não tem trabalho para todo mundo. Não existe, tá? Não tem ambiente para tanta gente, tá? E aí você começa com problemas de competição interna. Porque como não tem recurso para todo mundo, nem todo mundo pode comer, nem todo mundo pode tomar água, nem todo mundo pode sentir os benefícios da tecnologia, né? Então, tecnologia tem para tudo, por exemplo, tem tecnologia para controle de câncer e tratamento de câncer, a tecnologia de ponta. Nós não temos acesso a ela. Se algum de nós for acometido, não sei se alguém aí da audiência, pode ser que tem alguém que tem esses recursos, mas
tenho certeza que a maior parte de nós, se tiver acometido por um câncer, vai ter que ou recorrer a uma vaquinha, pedir pelo amor de Deus para todo mundo, vai gastar toda os seus recursos e eventualmente vai ter lá um tratamento, aquele tratamento, uma tecnologia que já existe, né? Então, a tecnologia existe, mas ela não está ao acesso de todo mundo. E assim ocorre com essa tecnologia de apertar os botões. Algumas pessoas têm acesso a isto, muitas pessoas não têm. E muitas pessoas não têm acesso sequer a quem produz o comportamento, o alimento. Tá? Então, com esta situação, você acaba aumentando a competição interna, porque as pessoas que vão sobreviver, elas vão lutar sobre isto aqui é nível primeiro de seleção, e então elas vão obter o alimento do jeito que elas puderem. Então, começa invasão, começa roubo, começa um monte de outras coisas. A cultura se adapta. Então, o que vai acontecer? Há coisas que eu não gosto de fazer. Suponha que eu seja um criador de galinha. Mas eu não gosto de matar galinha. Tudo bem? E aí, para fazer alguma coisa que eu não gosto, eu contrato alguém que não está fazendo nada. Que vai fazer uma coisa que eu não gosto por mim. E o meu negócio continua. Tá? A outra coisa que vai acontecer é que começam, então, intermediários entre o produtor e o consumidor final. Então, eu posso ser um produtor de galinhas aqui em São Paulo e eu quero distribuir galinha morta já para o Ceará. Então, alguém, que não serei eu, vai passar aqui, vai pegar essa galinha, vai levar para um frigorífico, que é outro lugar que vai guardar essa galinha durante um tempo, num frigorífico, vai transportar esse frigorífico até o Ceará, para chegar lá no Ceará, uma galinha no dia seguinte, que eu produzi aqui, vai chegar lá e vai entregar. Mercado Livre, por exemplo, é uma coisa desse tipo de coisa. O que ela produz? Nada. Nada. Ela só leva coisas de um lado para o outro e ganha muito bem com isto. Tá? E com isso ela emprega um monte de gente. Na nossa área, que é uma área de saúde, a mesma coisa vai acontecer com a gente com os planos de saúde, que são os terceiros pagantes. Né? O que eles fazem? Eles administram aqui o conhecimento do nosso trabalho para um bando de gente que precisa do nosso trabalho. Eles são intermediários. Então, eles têm uma carteira de profissionais que estão lá arregimentados no plano deles, tá? E eles têm os clientes. E eles juntam quem precisa com quem pode prestar o serviço, que somos nós. Tá? O cara que precisa paga para ele retém uma boa bolada desse dinheiro, tá? E passa atrasado para você, que está na outra ponta. Tudo bem? Passa atrasado um valor ínfimo para você e a pessoa tem o serviço dela necessário. Com esse dinheiro que ele retém, ele paga toda uma estrutura de gente trabalhando para essa estrutura, mas que não tem nem o teu conhecimento e nem a necessidade do outro. Tá? Então, eles são intermediários aqui. Então, a cultura foi inventando intermediários entre produtores e entre prestadores de serviço e os consumidores disto. E com esses intermediários, ela consegue diminuir interna, porque está todo mundo empregado, todo mundo está fazendo alguma coisa, tá? Todo mundo tem uma função, e isso é bom de uma maneira global. Tudo bem? Isso é bom, cada um paga um pouquinho a mais, cada um recebe um pouquinho a menos, mas está todo mundo recebendo, e isso equilibra a cultura. Tá? Isso equilibra a cultura. Vamos tirar desta análise os donos do capital. Né? Isso aí é uma outra coisa que eu não quero entrar aqui nessa discussão. Mas eu só estou mostrando para vocês como é que a cultura também, a prática cultural, ela vai se adaptando de alguma maneira para que esta contingência saia bem para todo mundo. Tá?
esta condição de uma superpopulação para pouco ambiente. Quem vai sofrer é o ambiente. Tá? Exatamente. Então, por exemplo, antigamente, quando tinha muito menos gente e quando tinha muito mais ambiente, você fazia móveis que duravam gerações. Móveis que acompanhavam avós, pais e netos, né? Ia passando de geração a geração. Hoje em dia você tem móveis que são de custo não, de consumo rápido, tá? E que ainda tem uma moda que eles inventam, que você troca os móveis de tempo em tempo, porque eles estão fora de moda. Uma moda que antes havia para vestimenta, e agora você tem uma moda para móveis, por exemplo. Só que com isso eles também circulam mais da produção. Eu tenho mais gente envolvida com design, mais gente envolvida com a marcenaria, mais gente envolvida com a montagem, mais gente envolvida com acomodação e embalagem, mais gente envolvida com a venda, e vai. Mais gente envolvida. O que ela produz? Nada. Nada. Tá? Mas ela está ali como intermediário entre o produtor e o consumidor. Tá? E com isto, eu tenho gente empregada, né? Com isto, eu tenho um aumento no consumo, o consumo vai aumentando, né? A cultura, por exemplo, para a classe média, foi mudando de uma coisa coletiva, né? A família antes ficava, eu passei por isso, né? Nessas minhas histórias que você andou vendo por aí, talvez tenha uma que eu não sei se você viu ou não, mas a minha avó foi uma das primeiras pessoas a ter televisão no bairro. Numa época em que no bairro a televisão funcionava num período, que era só um período curto. Então todo mundo do bairro ia para a casa da minha avó para assistir, os amigos dela, obviamente, né? Para assistir TV. E eu era pequenininho, eu tinha 5 anos de idade e ficava lá na frente da TV olhando aquilo. Foi aí que eu comecei a ver os reclames, né? As propagandas. Foi nessa situação. Com o andamento da cultura e com o aumento da produção e aumento do crédito, aumento do poder aquisitivo das pessoas e aumento de uma série de coisas, barateamento de produtos e daí por diante, pôde haver um jeito de empregar mais gente. Pôde haver, e aí acompanhando o aumento da população. Né? Mas quem sofre é o ambiente. O ambiente vai ficando gradativamente depauperado. Né? Se vocês olharem para trás também, na minha época, quando eu estudava geografia, a África era verde. E tinha um pontinho lá que era o deserto do Saara, era o maior deserto da época. Né? Ele era um pontinho no mapa. Hoje você olha o mapa, toda a faixa, inclusive do Brasil, né, já é uma faixa ali na mesma altura, né, toda essa faixa, ela é desértica, está acabando com a floresta, está acabando com a floresta, com a Mata Atlântica, está acabando com um pedaço bom ali do Cerrado e vai acabar com a Amazônia, se não tomar cuidado. Né? Então, esse pedaço do ambiente foi todo depauperado por uma série de coisas, pela extração, principalmente do ambiente, para que ele alimente a produção de coisas, de insumos, de coisas que podem alimentar e manter essa cultura toda. Então, essa é uma das coisas que Skinner já também levantava, desde lá de trás. Desde lá de trás, a gente precisa parar com isso, precisamos ver como é que faz isso. Agora, é consertar o avião com ele voando. Né? Como é que faz? Como é que faz esse conserto? Né? Sem que ele tombe, sem que ele caia, sem que haja um colapso. Tá? Nós vimos agora, a biologia também resolveu isso. Né? O primeiro nível de seleção está resolvendo isso. Teve uma praga, provavelmente haverá outras, né? E é assim que ele faz, a gente já sabe. O mecanismo biológico é desse jeito. Tem muito de uma espécie qualquer? Não tem dúvida. Vamos dizimar. Vai entrar em equilíbrio. Então podemos prever que vai acontecer alguma outra coisa.
Foi agora a Covid, daqui a pouco aparece outra. E aí você tem outras práticas culturais, né? Você tem uma imprensa vivendo disto, vivendo das notícias, vivendo de notícias verdadeiras, vivendo de notícias falsas, vivendo de coisas que podem acontecer ou podem não acontecer. E ela vive disso. Ela vive de notícias, ela vive de boatos, ela vive de fofocas, ela vive de ciência, ela vive de relato científico, enfim. E assim a cultura vai indo. A cultura vai indo e o que vai acontecendo é que com tanta gente você não tem mais uma cultura única, né? Você acaba tendo nichos culturais que podem conviver ou não, né? Algumas vezes é compatível, outras vezes não é. Você vai tendo uma diversidade tão grande de comportamento, de entrelaçamentos, que você quase que não dá conta de falar de todos os grupos e todos os subgrupos, né? O movimento LGBT é um deles. Já tem tanta letra que a gente já não sabe mais o que é o quê. Porque cada um dos nichos foi tomando o seu pedaço e querendo, de alguma maneira, aparecer como um pedaço importante, mas, não que não seja, claro que é, mas, na verdade, cada vez que você faz uma classe a mais, você tem menos ocorrências daquilo. E a importância, quanto menos ocorrência, diminui. Você tem, por exemplo, nesse sentido, um monte de identificação de doenças raras. Essas doenças raras têm remédios muito caros. É diferente de uma farmácia popular que trabalha com doenças que afligem todo mundo. Tá? É colesterol alto, é pressão alta, são coisas que afligem todo mundo. Então, isso barateia o custo. As doenças raras, porque são poucas ocorrências, elas não têm esta atenção. Elas não podem ter esta atenção e aí tem que haver luta para isso. Então, cada vez que você abre um nicho, o número de ocorrência perante os 8 bilhões de pessoas se torna de uma importância ínfima. E talvez por isso que as pessoas comecem a brigar pelos seus direitos. Tá? Então, isso é uma prática cultural que a gente está vendo acontecer, mas que de verdade enfraquece a necessidade de cada um desses nichos, né? Porque eles têm uma necessidade específica e que é necessária para pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas têm aquelas características que está precisando do cuidado, que está precisando da visibilidade, enfim, alguma coisa assim. Então, tudo isso está envolvido com o tema de cultura. Tudo isso, de alguma maneira, traz questionamentos e traz para a gente, dentro dos questionamentos, né, traz demanda. O analista do comportamento ele tem que estar preparado para atender a demandas, né? Nós vamos receber essas demandas no nosso consultório, ela vai chegar. Durante um bom tempo se achou que autismo também era um número ínfimo de pessoas. De repente começou-se a descobrir que, puxa, tem uma infinidade de pessoas que precisam de trabalho, que precisam de um trabalho específico, né, para essa população e que estava escondido, né, uma demanda brutal de trabalho do analista do comportamento para esse tipo de problemática que estava absolutamente escondida por questões culturais, né, por preconceito, por uma série de coisas. Então, vir à tona é uma coisa importante, brigar é uma coisa importante, lutar pelos direitos é uma coisa importante. Excelente. Professor, a gente, já que o senhor entrou em clínica, né, e a gente trabalha com isso também, clinicando, a gente percebe muita inflexibilidade comportamental, falta de variabilidade comportamental das pessoas, e essa inflexibilidade engessada, uma rigidez muito grande, né? E a gente percebe que são pessoas que foram muito invalidadas, às vezes na infância, pela uma cultura, uma doutrina muito rígida,
E aí essas pessoas, isso vai brilhar, né, na vida adulta, né, na adolescência, na vida adulta, e essas pessoas perdem um tato de habilidade social, né? E essa perca desse tato de habilidade social é muito importante, porque senão a pessoa não tem variabilidade para fazer uma viagem, para conversar com uma pessoa, para poder cumprimentar um porteiro, coisas corriqueiras da vida, né? Uhum. E a gente vê muito isso assim, dentro da clínica, essa inflexibilidade, esse engessamento, né? Como o senhor vê isso? Olha, tem vários focos que a gente pode ver, né? Primeiro, a própria cultura muitas vezes não tem resposta para um tipo de comportamento que aparece, né? De qualquer um desses recortes que a gente tem feito, você pode pegar alguma, alguma habilidade ou alguma necessidade que a cultura não tem a resposta. Então, ela tende a forçar que aquela pessoa que tem uma habilidade ou uma demanda especial, que ela se encaixe naquilo que a cultura sabe fazer. Tudo bem? Porque ela não tem resposta para aquilo, ela talvez não tenha recursos para responder aquilo, então ela tenta rapidamente tentar forçar com que aquela pessoa deixe de ter aquela demanda, né? E muitas vezes isso significa solapar uma pessoa, solapar uma manifestação humana, né? Significa passar por cima de direitos e da própria existência daquela pessoa, né? E isso a gente também teria que lutar, teria que estar muito mais voltado à diversidade toda que a espécie produz e que as pessoas produzem, né? A gente tem aí uma variabilidade imensa de comportamentos que necessariamente, por serem variáveis, serão diferentes, serão únicos, ou serão diferentes de mim, pelo menos, e um ensino de todo mundo que possa conviver com a diversidade, que possa conviver com o diferente, né? Com maleabilidade, com flexibilidade, com criatividade, com inventividade. O problema é que para o atendimento de todas essas pessoas, eu teria que ter um outro tipo de valor e de pensamento. Então, vou dar um exemplo para vocês. Você imagina quando você vai projetar um ônibus, tá? Um ônibus para transporte de pessoas, transporte público de pessoas, né? Você tem um espaço ali que vai caber um ônibus que possa andar numa rua, que possa andar numa via que já está feita, tá? E eu tenho uma demanda de levar, sei lá, 300, 400 pessoas por hora de um local para outro. Tudo bem? Eu preciso saber quantos ônibus eu tenho que produzir, tá? E isso vai depender do tamanho do assento que eu vou produzir. Isso depende do tamanho da anca das pessoas. Tudo bem? Então, o que a cultura, como é que a cultura resolve isso? Pegando o tamanho médio da anca das pessoas. E isso deixa de fora as pessoas que têm uma anca maior do que a média. Tudo bem? Essas vão sofrer para andar ali. E como é que a gente resolve isso? Eu preciso saber de antemão quanto espaço eu vou precisar para produzir um ônibus que vai andar naquela rua que está projetada entre duas distâncias, onde uma tem um centro residencial e a outra tem um centro comercial ou industrial, tá? E eu preciso resolver isso daqui. Como é que eu resolvo? Entende? Então, tem umas questões aí que acabam chegando. A pessoa com anca grande, ela me atrapalha a vida. E eu reajo a ela com. Desculpem, né? Não eu. O produtor do ônibus vai reagir a ela com rejeição. Vai falar: essa pessoa me traz problema. A pessoa não pode ser assim. A maior parte das pessoas não é assim. Como é que ela vai ser? Ela não pode.
Então, isso cria uma série de problemas culturais, tá? Que precisam de soluções práticas. Uma pessoa com uma incapacidade física ou com uma característica qualquer física que demande uma construção diferente de escada, ela é outro problema. Né? Ou uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela é outro problema. Por exemplo, para dar aula, você não pode falar, como está mostrado aqui, eu não posso falar com isso quando tem uma pessoa com deficiência visual. Mas quantos professores são treinados para não falarem desse jeito ou para prepararem o material para alguém que tem esse tipo de demanda? Né? A, a cultura está agora. Ela está começando a se dar conta disso. Então, em alguns lugares, você tem tantos assentos destinados a pessoas com ancas maiores. Você tem alguns lugares com acessos, vias de acesso para pessoas que não tenham a habilidade de caminhar. Você tem alguns professores que ficam treinados para usarem toda uma linguagem descritiva, mais descritiva possível, que eles possam fazer para pessoas que não tenham habilidade visual, tal qual a maior parte das pessoas. Então, isso vai demandando um ajuste da cultura, que algumas vezes segue um caminho bom, algumas vezes não segue um caminho bom, né? Há culturas que rejeitam o diferente, né? Culturas que tornam as coisas muito mais simples, porque é muito mais simples saber que menino usa azul e menina usa rosa. Pelo amor de Deus, não inventa mais nada além disto. Eu não dou conta. São culturas limitadas e que limitam a expressão de comportamento das demais, porque ela não consegue dar conta. Ela não consegue viver com a diversidade, ela não tem criatividade para isso, ela não tem, ela não tem sequer Repertório. ela não tem sequer o conhecimento, né? É um conhecimento absolutamente criacionista, né? Um conhecimento parado no tempo e no espaço, e não vê a diversidade como uma possibilidade. Simplesmente não vê isso como uma possibilidade da espécie, que isso é bom para a espécie. A diversidade é muito boa para a espécie. Tá? Eu costumo falar nas minhas aulas que, por exemplo, a diversidade é boa para a espécie. Você vê que quando tem... a gente está vivendo um mundo que está tendo variações de temperatura gradativamente maiores, né? A própria espécie está sofrendo uma seleção natural deste ambiente que está em modificação, feito pela espécie. Tá? Então, tem aquecimento global. O que significa isso? Significa que vai haver temperaturas gradativamente maiores. O nosso corpo foi feito para viver numa uma certa variação de temperatura. Quando tem ondas de calor muito além disto, quem é que morre? Velho, que já não diz mais nada para a espécie, não vai reproduzir mais, e criança, que não vai levar aquelas características dela para frente, porque ela não vai reproduzir. Então, a evolução continua acontecendo, a evolução agora da espécie continua acontecendo, e ela vai indo para frente porque ela produz a variabilidade. Há pessoas que conseguem conviver com temperaturas muito altas e pessoas que morrem. Há pessoas que conseguem viver em temperaturas muito baixas e pessoas que morrem. Então, ondas de calor e ondas de frio varrem do nosso convívio, do nosso futuro, aquelas pessoas com características que não conseguem aguentar esta variabilidade. Tá? Isso está acontecendo. Isso está acontecendo e a gente não se dá conta. A variação está acontecendo. E a variação é importante, a variabilidade é importante para a espécie. Então, todas essas variabilidades que a gente vê, assiste e convive, né, a gente não sabe qual é a sobrevivência delas no mundo futuro. A gente sabe que neste mundo de hoje,
é uma sobrevivência muito difícil. Esse mundo de hoje, esse mundo, especialmente o mundo social que a gente tem, não foi preparado para essa variabilidade toda. Tá? Ela é preparada para uma coisa standard, né? A altura média do brasileiro é tanto. Isso tem implicação? Tem implicação na altura do andar que eu vou fazer. Eu preciso ter um espaço em cima da pessoa para colocar outra pessoa em cima. Se o espaço for muito grande, eu estou desperdiçando espaço. Se a altura média do brasileiro é 1,70 m, poxa, eu posso projetar aqui, sei lá, 2,5 m e está muito bom. Se a altura média do brasileiro foi 2 metros, 2,5 m não dá. Então, tem implicações práticas quando eu faço coisas para todos. Entendeu? Eu tenho que discutir coisas, eu tenho que decidir coisas que são muito práticas, né? Mas eu tenho que saber que eu vou sempre desagradar alguém. Quando eu faço as coisas desse jeito para a maior parte, eu estou necessariamente deixando de fora um monte de gente. Tudo bem? E aí tem todas as medidas estatísticas, pode ter a média, pode ter a moda, pode ter a mediana, pode ter um monte de outras coisas, mas eu tenho que usar uma, porque eu tenho que fazer um objeto, eu tenho que fazer um espaço, eu tenho que fazer um aparelho, enfim, tá? Que tem que ter uma adaptabilidade grande. Então são coisas importantes que a gente precisa se deparar e facilitar para essas coitadas pessoas que não são criativas, mostrar para elas que não é tão terrível assim viver com a diversidade, não é tão terrível assim viver com aquilo que é diferente, né? Que isso não está errado para os padrões que estão planejados até agora, mas que tudo bem planejar uma coisa nova, não tem problema nenhum, né? E que ele pode ser desenvolvido. Excelente, professor. Eu vi uma fala sua que não há nada de assustador, né, de um comportamento problema. Vi brilhar, né, dentro do consultório depois de muitas sessões de terapia, né? E que não há nada de assustador nisso, né? Foi construído o repertório da vida inteira, né, dessa pessoa. Sim. Achei muito bacana essa fala sua e carrego ela comigo muito, assim, tudo que o senhor fala eu gosto muito, acompanho bastante. Infelizmente, o nosso tempo está curto, porque o Instagram ele acaba, a sua fala sempre é muito importante, mas acaba que a gente tem que ir já finalizando para poder encerrar, porque não permite mais. Eu queria, assim, primeiro agradecer também, né, não agradeci no início, mas agradecer o pessoal que está aqui até agora, até quase 9 horas da noite, acompanhando, cenando. A gente não consegue acompanhar todo mundo, porque o celular fica aqui, a gente tem que ficar mexendo e tal, mas agradecer a todo mundo que veio participar, agregar conhecimento. Queria fugir um pouquinho do tema e mostrar o meu queridinho para as pessoas que têm interesse, né? O meu queridinho, Psicopatologia e Depressão. Acho que é o melhor livro que eu já li sobre, assim, tenho experiência científica, algumas coisas assim. É esse aqui. Eu tenho há muitos anos, né? O senhor participa, tem uns capítulos excelentes aqui. Então, quem puder comprar, pessoal, não sei se é Juruá, da editora Juruá, tá? Eu não sei se eles estão disponibilizando ainda, mas é um livro, assim, de alta qualidade quando se fala de depressão. Então, eu super recomendo, e o Banaco está aqui, o Denis também. Então, muitas pessoas, não dá para citar todo mundo, mas é um livro de altíssima qualidade, o texto é excelente. Obrigado. Eu vi um monte de gente assim que mora no meu coração, gente que eu amo muito entrando aqui, gente muito, muito obrigado por terem entrado, por terem vindo ver aqui mais um pouquinho daquilo que eu falo. Estou super grato a vocês e super grato ao convite de novo. Muito feliz de poder falar. Eu falo pelos cotovelos e aí acabo tomando todo o tempo. Desculpa. Imagina. A gente se conheceu pessoalmente, né? Na época que eu trabalhava ainda no IGAC. E acho que todo mundo de encontro que a gente teve, né?
mas eu ainda Oi. quero fazer um mestrado no Paradigma com vocês, e com certeza a gente vai ter muitos encontros aí comportamentais aí futuramente, e podemos, né, falar um pouco mais sobre isso também, pessoalmente. Tá ótimo. E muito obrigado, Banana. Imagina. São uma pessoa Obrigado, eu. incrível. Então, gente, beijos para vocês. Muito Sucesso do NPC. Vai joia, ser obrigado. sucesso garantido. Obrigado pela sua grandiosidade de aceitar, acolher todo mundo. Você tem um coração enorme, uma pessoa super admirável. Ai, minha sobrinha. Obrigado por todo mundo aí por estar presente, tá? E foi uma excelente live, uma excelente explanação, ampliou bastante e eu acho que valeu muito a pena, tá? Super obrigado de coração mesmo. Tchau. Tchau, forte abraço. Obrigado, pessoal.